Olá, boa noite. Bem-vindos ao Geração Jornal, que começa hoje com um acidente de viação que resultou em 2 mortos, nomeadamente um jovem de 22 anos e uma mulher de 31. O acidente aconteceu na chamada Estrada Nova, concretamente na ligação entre a centralidade do Capari e o Centro de Reabilitação do Bengo. Os testemunhas do acidente na Estrada Nova, que provocou a morte imediata de 2 jovens e a destruição total da motorizada de 2 rodas, para quem sai da centralidade do Capar para o Centro de Reabilitação da província do Bengo, no bairro Kidimoena, município do Dande, afirmam que tudo aconteceu depois da motorizada embater contra uma viatura das Forças Armadas angolanas, hoje, quando iam a um funeral. Estamos tristes com essa tragédia. E hoje, como se programou o funeral, estivemos a sair da Açucareira até aqui no Bairro Novo para acompanharmos o funeral do nosso amigo até a última morada. E ao fazermos o contorno para a Estrada Nova, a caravana de motoqueiros estiveram em alta velocidade. Alguns estiveram a andar com velocidades mínimas, mas alguns estiveram a andar com uma velocidade muito acima. E para esta curva estava a vir um carro, um Kamaz das FAR. Então o motoqueiro, como estava atrás, ao fazer a curva, ele já não conseguiu, porque o carro, que era o próprio Kamaz, estava de frente ao próprio motoqueiro. Então ele ficou assustado e foi logo bater contra o próprio Kamaz. Nós saímos bem de casa, só aconteceu essa desgraça aqui. O Kamaz veio com muita velocidade e o motoqueiro veio com muita velocidade. Quando nós só estamos já, o caminhão está aí. Nós pensamos uma coisa, estava despistado uma das motos, afinal não de conta, já cuspiu o corpo. É minha irmã. Vamos falar como na família. Saímos nós 3 em casa. Vamos falar como. Vamos usar a moto para trabalhar, não é para fazer corrida. E sempre que tivermos um problema para acompanhar, temos que acompanhar com uma máxima responsabilidade. Segundo os moradores desta zona, além da morte destes 2 jovens aqui na Estrada Nova para quem sai do Capar ao Centro de Reabilitação, já aconteceram vários acidentes e eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a ampliação desta via para que se evite mais acidentes. Tem sido constantemente neste troço. Temos 2 imediações onde tem sido frequente, neste lado onde aconteceu agora, e adjacente ao Soba, onde tem uma curva muito mais perigosa, que é mais abaixo desta curva. Já houve mortes. A estrada está muito estreita. O governo tinha que largar mais a estrada, porque quando a estrada é muito pequena, provoca acidente. E o porta-voz do Ministério do Interior na província do Bengo explica os motivos do acidente. Os factos terão ocorrido quando, presumivelmente, o motociclista, em companhia de outros motociclistas, dirigiam-se para um funeral, descreviam uma curva existente neste troço rodoviário, dado o excesso de velocidade e também uma ultrapassagem regular numa curva, terá então embatido contra uma viatura que circulava no sentido oposto. Dizer que o condutor da referida viatura já se encontra a contas com a Justiça. Nos próximos momentos será presente ao digno representante do Ministério Público para os procedimentos legais. Os corpos foram removidos para a morgue do Hospital Geral do Bengo pelo Serviço de Investigação Criminal. Dados das autoridades locais indicam que de 21 a 27 de junho deste ano foram registados nas estradas da província do Bengo 9 acidentes que resultaram em 3 mortos, 9 feridos e danos materiais avaliados em 740 mil kwanzas. Um caso triste que marcou o dia. Outros destaques para acompanhar nesta edição do Girassol Jornal: contas com a importação de carne e os números que chegam aos mais de 2 milhões de dólares só em 2022. Também hoje um momento histórico na cooperação económica entre Angola e RDC, e assim como a Zâmbia, está assinado o contrato de gestão do corredor de Lobito. E a casa própria, depois de muito tempo de sofrimento, o sorriso de famílias que viviam em condições menos dignas. E Lisal e meios que podem melhorar o processo de recolha e tratamento de lixo em Luanda. A situação atual da comunidade angolana residente no Gabão. Independência dos Estados Unidos e reflexões que se impõem na data.
Outra vez, boa noite. Na província do Ambo, casas sociais que não estão concluídas em projetos identificados pelo governo da província podem ser vendidas a um preço mais baixo do que o atual. Em causa está a demora na conclusão de algumas destas casas e também no nível de vandalização. Segundo a avaliação feita até ao momento, há casas que podem chegar a custar até 700 mil kwanzas. De 4.500.000 kwanzas. A previsão é que estas residências sociais sejam compradas num valor mínimo de 700 mil kwanzas, tendo em conta o estado das mesmas. Neste momento está-se a fazer um levantamento no sentido de termos os preços exatos, tendo em conta o grau de vandalização de cada uma, para que cada beneficiário pague o preço justo daquilo que realmente está a receber. O preço inicial estava na ordem de 4.500.000 e é este preço que das casas concluídas. Como são casas que não foram concluídas, vai-se fazer um levantamento através do orçamento inicial, no sentido de ver o que é que foi extraído das casas, então também vai se extrair do próprio orçamento e aí vamos ter os preços. Daquilo que são, o que é o nível de vandalismo, estamos a crer que as casas mais baratas poderão ir na casa dos 700 a 900 mil e as mais caras poderão ir para 1,5 milhão. Alguns cidadãos já reagiram a esta iniciativa e falam das suas vantagens. Será muito bom porque essas casas têm muito capim, depois que é umas casas que não estão acabadas, então seria bom se eles baixar o preço. Se eles baixar o preço, as pessoas para vir comprar, depois do tempo as pessoas para mudar aqui. Olha, eu me sinto muito feliz e regozijada na qualidade de que a situação que nós estamos a viver é tão precária que não imagina. No caso da cesta básica, está toda ela alta, combustível, e quando se trata da baixa de preço das casas, olha, nós estamos muito felizes, porque creio eu que não é só a minha pessoa, tanto outras pessoas que estão na procura das casas também vão ficar felizes. Está muito bom, porque pelo preço que estava até aqui se areia, então a ser mais vantajoso pela população e para aquele que não tem a possibilidade de conseguir comprar essas casas. Num período de um mês, o Gabinete de Infraestruturas e Serviços Técnicos, em trabalho conjunto com o Instituto da Habitação e administrações municipais, prevê entregar as casas inacabadas. Falamos num período de um mês, podemos ter os levantamentos feitos, os preços lançados e também o início da mesma comercialização. No Ambo foram construídas mais de 700 moradias no âmbito do projeto dos 200 fogos habitacionais, com a redução dos preços destas moradias sociais. Mais serviços públicos chegarão às diferentes localidades que compõem a província do Ambo. E em Caxicane, município do Icolibengo, famílias que viviam em condições menos dignas tiveram hoje o que se pode considerar surpresa agradável. Depois de muito tempo de sofrimento, finalmente estas famílias realizaram o sonho da casa própria. Foram entregues mais de 100 residências. O momento é de grande euforia, misturada com lágrimas e agradecimentos. Para quem vivia em condições precárias, receber uma das 163 casas, num total de 220, é motivo de grande satisfação. A emoção é vivida pelos moradores de Caxicane, no município do Icolibengo. Palavras são poucas porque nós esperamos muito por este momento. Enfrentamos certas coisas para podermos receber as nossas residências. E hoje, graças a Deus, este sonho se tornou realidade. Estamos a viver a realidade daquilo que sempre sonhamos. Nós vivíamos praticamente num galpão, onde vivíamos como, sei lá qual é o nome que eu devia chamar, se somos pessoas ou animais. Esse momento é um momento de tanta emoção. Não estou a conseguir me conter com a minha emoção, porque eu vivi num sítio por muito tempo, um sítio muito precário, um sítio que ninguém aceitaria ir viver lá mesmo assim do nada. Mas hoje, com a graça de Deus, consegui receber a minha residência, que Deus abençoou, na mão do senhor administrador.
está a falar, está a fazer. Na realidade, ele está a falar e está a fazer mesmo. Estes moradores, desalojados por um incêndio no bairro da Coreia, distrito urbano da Samba, viviam em situação difícil, num centro de acolhimento onde faltava quase tudo, até a privacidade. Viemos parar aqui no Cascane e aqui vivemos muito mal, viemos muito mal. Consegui a minha chave. Nesse momento vou estar na minha casa, que já não vai acontecer mais nada de tudo que nós estávamos a acontecer dentro do centro. Do centro estávamos a viver feliz. Vivemos de condições precárias, em casas de chapa. Uns trabalham, outros não trabalham. Um, por exemplo, sou pedinte. Apesar de receberem novas casas, os moradores queixam-se de outros problemas, como a falta de energia elétrica e água potável no bairro. A situação de energia, a situação de água, as casas são bonitas, mas é necessário água, é necessário energia. E o que nós queremos a esse momento, vamos entrar nas casas, mas não temos luz, não temos água. Eles falaram que vão resolver nossos problemas. O administrador do Icolibengo reconhece que o trabalho não está concluído e que nos próximos dias serão resolvidas as situações pontuais. Cumprimos com mais uma missão do GPL e da administração municipal do Icolibengo. Temos certeza que as questões que faltam são mais básicas. Vamos dar o tratamento ainda essa semana. Falamos relativamente à questão da água e à questão da energia, que até na sexta-feira nós fechamos esse dossiê de Cascane. Segundo a administração, das 220 casas disponíveis, apenas 163 foram entregues e as restantes serão distribuídas gradualmente aos cidadãos cadastrados. A empresa de limpeza e saneamento de Luanda recebeu hoje do governo provincial novos equipamentos que podem ajudar na melhoria do trabalho de recolha de resíduos na capital. Apesar da melhoria do quadro de higiene, em algumas zonas o processo de recolha de tratamento e tratamento do lixo, no caso, em Luanda ainda carece de melhorias. A Elisal garante que com os novos meios o cenário pode mudar. O lixo tem sido um problema de saúde pública que afeta os angolanos. Ao longo dos anos, vários modelos já foram implementados só na província de Luanda. Mas até hoje, nenhum se mostrou suficiente para controlar a situação. Em 2021, por exemplo, o desafio trouxe à superfície uma crise motivada pela falta de pagamento pelos serviços de recolha, o que resultou no aparecimento de amontoados pela capital do país. Entre 2022 e início de 2023, os amontoados de lixo rumaram para as valas de drenagem, que inicialmente mostravam melhorias. Hoje, o Estado já dá sinais de alarme. Temos trabalhado no sentido de cumprir um programa, um calendário de manutenção das valas, das sarjetas, das linhas naturais de água, com o objetivo de podermos manter estes espaços sempre disponíveis para quando tivermos um maior serviço do ponto de vista meteorológico, poderem assegurar o escoamento das águas. Certamente haverão zonas onde precisamos intervir com maior ou menor realce, mas esse trabalho está a ser realizado. As autoridades consideram a situação minimamente controlada, mas dizem, por outro lado, que ainda há muito por se fazer para cada vez mais reduzir os impactos dos resíduos sólidos. É neste sentido que surge uma iniciativa do Governo Provincial de Luanda com atribuição de meios de trabalho diversos para a empresa de limpeza e saneamento de Luanda. Há um programa que tem vindo a ser implementado com o objetivo de garantir que a Elisal se modernize e tenha cada vez mais meios para responder à demanda do saneamento da província de Luanda. E neste lote agora fomos contemplados com mais 48 meios compactadoras para reforçar o conjunto de infraestruturas que a Elisal precisa para dar resposta ao trabalho do saneamento básico. A recolha eficiente do lixo continua a ser um dos grandes problemas que ainda afeta diferentes pontos da cidade de Luanda. Com a entrada destes caminhões, espera-se que o problema venha melhorar significativamente e contribuir para um ambiente mais saudável e limpo. Para já, esse equipamento é para um trabalho muito específico.
No âmbito do plano que está a ser desenvolvido pelo GPL de potenciamento da Elisal, devemos ter ainda para este ano, a partida, esta é a previsão, a entrega dos equipamentos para fumigação, que é um trabalho que o Luanda precisa, o combate aos vetores, e deve arrancar, acreditamos que ainda durante este ano. Por outro lado, a reciclagem tem sido uma das apostas das várias organizações que, preocupadas com a situação dos resíduos sólidos, trabalham para ajudar na manutenção da cidade. Corredor do Lobito. Momento histórico na cooperação económica entre Angola, RDC e Zâmbia. Em destaque. É daqui a pouco no jornal. No ano passado, o Estado chegou a gastar mais de 2 milhões de dólares com a importação de carne. O destaque é que o balanço vai recair para as coxas de frango. Faça as contas, o plano das autoridades é inverter o quadro com o reforço da aposta na produção local e a garantia de mais apoio aos produtores nacionais. Mais de 2 milhões de dólares é o valor total que Angola gastou com a importação de produtos-alvos do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESE, durante o ano de 2022. PRODESE é composto por 54 produtos, incluindo os que fazem parte da cesta básica. Angola, sabemos que já existe diversificação da nossa economia, já existe produção, mas essa produção ainda é insuficiente. O que nós precisamos agora, e é um dos objetivos do PRODESE, é da produção, é aumentar a produtividade, principalmente em função do aumento demográfico que nós temos, o boom populacional que nós temos. Um dos outros objetivos também do PRODESE é garantir a cesta básica, ou seja, diminuir de forma gradual o que é as importações dos produtos da cesta básica. Sabemos que o PRODESE conta com 54 produtos, e dos quais parte desses produtos do PRODESE fazem parte da nossa cesta básica. Produtos como cereais, raízes, legumes, fruteiras e hortícolas, peixes e carnes fazem parte do pacote dos 54 produtos do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Do top 5 dos produtos mais importados por Angola constam a coxa, o arroz, o trigo, o óleo de palma e o óleo soja, com o valor global da importação a rondar em mais de 2 milhões de dólares. O secretário de Estado fala dos países que Angola mais importa os 5 produtos. Primeiro está a Índia, Brasil, Indonésia, Malásia e Portugal. Há necessidade de se reestruturar, e é esta a ideia, é esta a visão do Executivo, do Governo de Angola, em potencializar produtores em proteína animal. Os números falam por si, que é das fontes, é um dos leaks, onde temos a maior aplicação de divisas. Produtos mais exportados, estamos a falar em embalagens de vidro, clinker, nossa cerveja, a banana, e a própria farinha de trigo. 1,4 bilhões de kwanzas é o valor de crédito disponibilizado para 4.695 projetos aprovados, que geraram 75.474 empregos diretos. Por meio do PAC, o Banco de Desenvolvimento de Angola colocou à disposição da economia 59,4 mil milhões de dólares. Queremos, obviamente, ver o impacto desses financiamentos. Então, essa nossa fiscalização serve para garantir a boa implementação dos projetos que foram submetidos ao banco. Queremos ver exatamente quantos foram implementados, quantos empregos foram criados, o que é que isso como é que a cadeia de valor foi melhorada com essa nossa atividade. Agora o assunto do dia, a gestão e dinamização do corredor do Lobito. Foi hoje assinado o contrato de gestão e que, entre outras vantagens, vai permitir o aumento do tráfego de importação e exportação de vários produtos entre os países envolvidos. Contas feitas até agora indicam que o volume pode passar dos 500
para 3.000 toneladas métricas de diversos produtos, que é, numa primeira fase, considerado satisfatório para elevar as trocas comerciais a níveis melhores. Hoje começa uma nova era. Para os próximos 30 anos, o corredor de Lobito vai contar com uma nova concessionária que se dedicará no aumento do tráfego de importação e exportação para 3.000 toneladas métricas por ano até 2035. O que nós estamos a discutir, particularmente com a Motengil e com a Transfigura, é a participação do setor privado. Nós precisamos de aumentar a nossa capacidade de oferta de mercadorias à RDC e à Zâmbia, e por isso há que reforçar rapidamente, além daquilo que puder ser feito na via, que tem algumas correções a ser feitas, mas temos as locomotivas da General Electric, precisamos de muito mais vagões. Nós aqui em Bengala, por exemplo, nossos associados precisam de vagões para o cimento, vagões para o sal, e haverá outras cargas mais diversas. Eu acho que esse corredor é mais um passo muito importante nesse caminho, neste caso, nesse corredor conjunto entre a União Europeia e Angola. Para a União Europeia, o corredor de Lobito é agora a porta de entrada e saída da economia regional, tendo capacidade de infraestruturas para constituir-se como alavanca do continente africano. O Fórum Empresarial que tivemos o ano passado, União Europeia-Angola, Angola-União Europeia em Bruxelas, e contamos organizar a próxima edição, porque nós concordamos que íamos fazer várias edições, e a próxima edição vai ser aqui em Angola pelo fim deste ano. E é mesmo para atirar mais investidores europeus, para mostrar o que mostra o que tem Angola, o potencial que nós temos, sobretudo em parceria. Nós estamos a perder 1,5 mil milhões de dólares por ano e ajudando isto empregos, ok? Por isso é que na altura nós éramos o primeiro produtor mundial de farinha de peixe e um grande exportador de peixe seco para a RDC. A linha férrea que liga o Lobito ao Luau, por exemplo, é a maior de Angola, com uma extensão total de 1.290 quilómetros. E já voltamos a falar do corredor do Lobito, com destaque para outros momentos que marcaram a assinatura do contrato. Hoje foram praticamente momentos históricos registados entre Angola, Zâmbia e RDC. E outros assuntos em destaque nesta edição, agora com olhos sobre a comunidade angolana residente no Gabão. Naquele país do oeste africano vivem pelo menos 850 angolanos, mas apenas 350 estão oficializados. Em toda a República do Gabão vivem mais de 800 angolanos, mas a comunidade controla apenas 350. As razões para a imigração são muitas, de acordo com o vice-presidente desta comunidade. Todos conhecemos as razões que trouxeram mais ou menos os angolanos para fora do país, desde a guerra colonial, 61, e depois veio a guerra civil que Angola conheceu. Muitos deslocaram-se para os países fronteiriços. É a mesma coisa assim no Gabão. Portanto, aqui no Gabão temos os que controlamos, os recenseados, temos uma média de 300, 350 angolanos que vivem aqui. E nós encontramos muitos angolanos aqui sem papéis que possam fazer de maneira que sejam protegidos socialmente e juridicamente também. O acesso ao mercado de trabalho e a documentação são as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade. É por isso que os angolanos residentes aqui se dedicam maioritariamente ao comércio. Portanto, há dificuldade do trabalho, inserção do trabalho, por falta de papéis, por falta de muita coisa. Muitos são negócios, são comerciantes, são vendedores na praça, e outros são carpinteiros, pedreiros, e vivem assim. Nós estamos vindo a mobilizar, desde os tempos antigos, estamos vindo a mobilizar a população, a tentar reunir a população em certos momentos, certas ocasiões, das celebrações da independência de Angola, da festa da juventude. Estamos vindo a mobilizar o pessoal para estar aqui, mas dificuldades são enormes.
Aqui na República do Gabão, a comunidade angolana divide-se entre as cidades de Libreville, Franceville e Port-Gentil. São mais de 300, de acordo com a Embaixada e também com a comunidade residente neste país. Em dezembro do ano passado, os responsáveis desta comunidade apresentaram ao Presidente da República preocupações relacionadas com acesso à documentação angolana. Agora, aguardam para poder tratar o bilhete de identidade, já que no princípio deste ano começou um processo de cadastramento dos nacionais aqui no Gabão. No ano passado, a quando da visita de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, passou por aqui, acho que foi dia 15 de dezembro de 2022, o Presidente da Comissão e eu fomos recebidos e efetivamente invocamos esse problema dos papéis, da situação dos papéis dos angolanos aqui. E ele tomou o problema a peito e comprometeu-se a resolver esse problema. E, de facto, dezembro, janeiro, fevereiro, a Embaixada tomou a iniciativa do recenseamento. Nós elaboramos o recenseamento, entregamos a lista e está-se à espera que o processo continue, porque ficou um bocadinho moroso. Estamos à espera que o processo continue para que o pessoal possa ter os bilhetes de identidade. Independência dos Estados Unidos e reflexões que se impõem. Em destaque. Moçambique pretende angariar fundos para construir cerca de 30 hospitais. A Janete Meio-Dia desenvolve a seguir o Compacto Internacional com este e outros assuntos. Janete, boa noite. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mondula. Assim que nos acompanha, boa noite. O governo moçambicano anunciou hoje que vai tentar mobilizar cerca de 210 milhões de dólares junto de parceiros internacionais para construir aproximadamente 30 hospitais distritais. O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Saúde, que afirmou que o investimento deverá servir também para o reforço dos equipamentos, bem como de profissionais. O governante afirmou que o executivo vai pedir as verbas durante uma conferência internacional sobre investimento na saúde, prevista para os dias 13 e 14 deste mês em Maputo, capital de Moçambique, com cerca de 200 convidados, incluindo o diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. O presidente do Senegal, Macky Sall, descartou a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato na presidência do seu país. Macky Sall afirmou que a decisão foi tomada depois de uma longa consideração e referiu que o Senegal tem muitos líderes capazes de trabalhar para o seu desenvolvimento. A decisão do líder senegalês de 61 anos mereceu elogios do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do governo dos Estados Unidos. Na Alemanha, um cidadão eritreu foi condenado à prisão perpétua nesta terça-feira, depois de atacar duas adolescentes que iam à escola na cidade alemã de Illerkirchberg. O homem de 27 anos foi condenado pelos crimes de homicídio, que vitimou uma menina de 14 anos, e tentativa de homicídio contra uma adolescente de 13 anos que ficou ferida. Os promotores disseram que o homem carregava uma faca em dezembro de 2022, com a intenção de forçar os funcionários de uma autoridade local a emitirem um documento para sua identificação. A Rússia afirmou hoje que os navios que transportam cereais dos portos ucranianos devem deixar o Mar Negro antes de o acordo de Istambul expirar no dia 17 e reiterou que não o pretende estender novamente. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que o lado russo continua a abordar com consciência e responsabilidade as suas obrigações como parte do acordo, fazendo os esforços necessários em conformidade com as regras de procedimento para que todos os navios participantes possam concluir com êxito a sua missão, mas afirmou que não há razões para continuar a iniciativa do Mar Negro e disse que o acordo assinado com a mediação da Turquia e da ONU, com o objetivo de abastecer os países mais necessitados, tornou-se numa exportação comercial de alimentos ucranianos
para países bem alimentados. A Rússia argumentou que das 32,6 milhões de toneladas de cereais exportadas, apenas 2,6 chegaram aos países mais pobres, enquanto o resto foi para os países de alto e médio rendimento. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que vai permanecer no cargo até 1 de outubro de 2024. A permanência de Stoltenberg resulta da decisão tomada pelos membros da Aliança Atlântica. O secretário-geral da Aliança afirmou que se sente honrado pela decisão dos aliados de prolongar o seu mandato e referiu que a ligação transatlântica entre a Europa e a América do Norte tem assegurado a liberdade e segurança durante quase 75 anos e frisou que, num mundo ainda mais perigoso, a aliança é cada vez mais importante. Está contada a atualidade internacional. Boa noite aos dois. Boa continuação. Muito obrigada, Janete. Muito boa noite, Janete. Ora, e ainda fora de portas, a atualidade passa também hoje pelo aniversário da independência dos Estados Unidos da América. Assinala-se hoje a passagem de mais um ano, desde o histórico 4 de julho de 1776. A independência dos Estados Unidos da América foi anunciada no dia 4 de julho de 1776. No segundo Congresso Continental da Filadélfia, os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783. O dia é marcado pela Declaração de Independência das 13 colônias na Filadélfia. O documento da independência foi escrito por Thomas Jefferson. Assim, os Estados Unidos da América foram o primeiro país do continente americano a se tornar independente. Na época, as 13 colônias eram comandadas pelo Reino Unido. Neste dia, a programação é extensa e variada, desde desfiles, paradas e eventos desportivos em vários estados. Na Pensilvânia, por exemplo, dá para acompanhar o sino da liberdade tocar 13 baladas em homenagem às 13 colônias na Filadélfia. O presidente angolano, João Lourenço, felicitou os Estados Unidos pela celebração do Dia da Independência numa carta enviada ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, em que desejou que os dois países continuem o aprofundamento das relações bilaterais. Moçambique acolhe o 7º Congresso Internacional dos Países da CPLP sobre Educação Ambiental. Estão em debate no encontro, onde Angola está representada pela Ministra do Ambiente, estratégias de uma melhor gestão do ecossistema. O 7º Congresso de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa é um evento bienal que visa o debate de questões ambientais e fortalecimento da cooperação internacional nos domínios de implementação de projetos, formação, investigação e divulgação científica, com o objetivo de ver melhorada a qualidade do ambiente. Angola participa no Congresso com uma delegação encabeçada pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, que fez a sua primeira intervenção hoje na mesa de diálogos sobre contributos políticos para o reforço da educação ambiental na CPLP. Ana Paula de Carvalho afirmou que Angola considera a educação ambiental uma ferramenta-chave para a garantia da sustentabilidade, sendo que através dela é possível dotar de conhecimento toda a sociedade sobre as questões ambientais, no sentido da observância de hábitos e costumes adequados que convergem na proteção e conservação do ambiente. Segundo a ministra, está em fase de finalização o plano de ação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, aprovado pelo Decreto Presidencial número 149/22, de 9 de junho. O decreto define os princípios e diretrizes do processo de educação ambiental, bem como a sua implementação nacional. Com esse instrumento, prevê-se fortalecer cada vez mais o processo através da assinatura de memorandos de entendimento com outros órgãos ministeriais relevantes, como a Educação, Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Cultura, Comunicação Social, no sentido de todos serem partícipes neste processo. O Congresso Internacional dos Países da CPLP termina no próximo dia 7 de julho. Ora bem, e como dissemos, voltamos ao assunto do dia, a assinatura do contrato de gestão em consórcio do Corredor Económico do Lobito. Falamos de um momento histórico testemunhado hoje pelos presidentes de Angola, João Lourenço, da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e também da RDC, Félix Tshisekedi, e que abre uma nova era na cooperação entre estes países.
Depois de os presidentes de Angola, da Zâmbia e da República Democrática do Congo visitarem os caminhos de ferro de Benguela e o porto de Lobito, os 3 estadistas testemunharam o ato de transferência dos serviços ferroviários e de logística de suporte do corredor de Lobito, que a partir desta terça-feira conta com a gestão de um consórcio internacional por 30 anos. Agradeço profundamente a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República de Angola e titular do Poder Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço. Sem o seu apoio consistente e continuado, sem a sua capacidade de decisão assertiva, não estaríamos certamente hoje aqui. Não estaríamos a fazer história, não estaríamos a contribuir para a criação efetiva de uma relação tripartida entre 3 relevantes países independentes da África Austral, Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia. Não estaríamos a contribuir para o desenvolvimento de 3 economias, que valem hoje aproximadamente mais de 200 mil milhões de dólares. Nas suas intervenções, os presidentes da Zâmbia e da República Democrática do Congo destacaram a importância deste corredor, que daqui para frente vai servir como peça importante para a integração regional, com vista ao incremento da economia da SADC. Todo o corredor, daqui onde estamos, no Lobito, até a Congo Democrático e até a Zâmbia, não é apenas questão de dotações de recursos minerais, mas está aberto para todas as outras áreas, como a agricultura, como disse o presidente Tshisekedi disse, está aberto para turismo, está aberto para fornecer uma plataforma logística, tal como vimos dos nossos colegas. Isso quer dizer que poderemos fazer negócios de forma mais rápida, com tempo mais curto, e isso é bastante importante. Este corredor é muito importante para a evacuação das matérias-primas e outras mercadorias que haviam ficado danificadas por causa de conflitos armados. O chefe de Estado angolano destacou o investimento norte-americano de mais de 200 milhões de dólares anunciado pelo presidente norte-americano Joe Biden na cimeira do G7 no Japão. Para João Lourenço, é importante que se estude um mecanismo para a construção de uma autoestrada que ligará toda a região da SADC. Na última reunião do G7 no Japão, o corredor de Lobito foi um dos projetos mencionados pelo presidente norte-americano Joe Biden, que afirmou claramente estar o seu país disponível para nele investir cerca de 250 milhões de dólares. A União Europeia reforçou e elevou a um estádio valioso o resultado do nosso concurso, ao aprovar a constituição da Joint Venture que vai gerir, manter e operar o corredor de Lobito durante os próximos 30 anos, assim como a possibilidade da concessão se puder estender por mais 20 anos. As empresas que o constituem acabam de afirmar aqui que todos nós, perante nós, que o compromisso com a operação desta importante infraestrutura é total e absoluto. Acabam de nos dizer que acreditam que o corredor de Lobito tem um enorme potencial para impulsionar o desenvolvimento de diversos setores ao longo da linha, incluindo a indústria pesada, a agricultura e a mineração, criando com isso novos empregos e novas oportunidades para as pequenas e médias empresas. Nós queremos a integração regional, temos que ter canais de comunicação como este corredor de Lobito, que nos trouxe aqui à cidade de Lobito. Precisamos de partilhar também a energia que os nossos países produzem ou virão a produzir num futuro. É o fim da edição de terça-feira do Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora para mais um encontro. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e passe bem. Estamos juntos. Boa noite.